Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião de História. Hoje eu vou falar para vocês sobre plano de estudo tutorado lá do sétimo ano, aqui, ó, sétimo ano de História. Nós vamos entrar na quarta semana. Então vamos até a quarta semana, galera. Semana 4, página 112. Está aqui, página 112. Então vamos na página 112 da quarta semana, galera. Então, estamos na quarta semana. Bom, vamos lá então. Qual que é o tema? Africanos na América Portuguesa. Vamos à apresentação desse texto. Durante o período colonial, que chamamos também de América Portuguesa, lembrando que o Brasil nesse período é uma colônia, então por isso que se chama América Portuguesa. A principal relação de trabalho foi a escrava, ou seja, lembrando que Portugal era uma monarquia absolutista. E a relação de trabalho utilizada devido à colonização da África foi a colonização que foi o tipo de mão de obra que escrava, né? Então foi essa relação que eles tiveram com a África. Inicialmente os portugueses escravizaram os indígenas, mas com a proibição por padres jesuítas passaram a buscar mão de obra escrava africana, o que gerou um comércio lucrativo para os comerciantes, mas gerou inúmeros problemas sociais, principalmente os ligados ao preconceito racial. Então vamos lá, vamos voltar, vamos entender um pouquinho esse parágrafo. O que acontece? São vários os motivos que os grandes fazendeiros lá que produziam a cana-de-açúcar não vão utilizar a mão de obra escrava nativa. Utilizar a princípio, não levar em conta a cultura, não levar em conta as relações sociais, né, daquela sociedade, sem falar as doenças que vieram com o europeu e que dizimaram milhares de indígenas nativos aí na América Portuguesa, que é o Brasil, como vocês bem sabem. Mas não significa que a escravidão nativa desapareceu, bem pelo contrário. No Grão-Pará, eles continuavam a utilizar a mão de obra escrava nativa. Os bandeirantes viviam invadindo missões e reduções jesuíticas, escravizando os nativos. Mas, na atividade açucareira, né, foi predominantemente utilizada em larga escala a mão de obra escrava de origem africana. Continuando o texto. Os africanos chegaram na América Portuguesa escravizados através do tráfico negreiro. O comércio de pessoas era bastante lucrativo, pois daqui saíam os navios com os produtos como aguardente, cachaça e fumo, dentre outros produtos baratos. Lá na África, os portugueses montavam portos onde eles trocavam esses produtos por escravizados, que haviam sido capturados por outros povos africanos. Antes de entrar nos navios, homens e mulheres eram obrigados a dar a volta da árvore do esquecimento. Vamos entender isso aqui. Bom, existia o tráfico negreiro. Como é que era esse tráfico? Era realizado pelos navios negreiros, como nós vamos ver no próximo parágrafo, aonde simplesmente, como ocorria a aquisição desse escravo, Portugal incentivava a guerra justa e a guerra intertribal. Com isso que acontecia, os reinos e tribos, né, na África guerreavam entre si, faziam os prisioneiros, os escravos, lembrando que a escravidão ainda existia na África subsaariana, mas não em larga escala. Vai aumentar muito com a chegada dos portugueses. E com isso que eles faziam? Eles realizavam comércio por meio da troca, não dinheiro, não financeiro, não riqueza. Riqueza eles vão obter com a venda desses escravos na América. Então, o que acontece? Eles faziam troca por aguardente, fumo, objetos, tecidos, até mesmo armas. E aí o que acontece? Quando eles eram presos, realmente eles eram batizados com nomes, né, portugueses, e tinha toda essa tradição de dar a volta na árvore do esquecimento para esquecer todo o seu passado, sua tradição e sua cultura. Vamos continuando aqui, então. Nos navios negreiros, os africanos eram amontoados nos porões em condições precárias. A alimentação era ruim, os castigos físicos eram constantes, não havia nenhuma higiene. Durante várias semanas, eles ficavam presos e maltratados. Muitos dos africanos morriam devido à tristeza profunda chamada de banzo, que deixava a pessoa sem reação e sem se alimentar. Então vamos entender isso aqui. O translado do Atlântico levava cerca de 45 a 90 dias. Sair da África e chegar na América Portuguesa. Devido às péssimas condições de higiene, alimentação precária, né, cerca de 15% a 20% das pessoas que eram escravizadas na África morriam ali nos porões. E sem falar o quê? A realização do banzo, né? A pessoa morria de tristeza ali nesse translado. Então, haviam doenças, uma série de problemas ali
ao realizar esse translado. Próximo parágrafo. Chegando os postos na Meca, eles eram colocados em galpões durante alguns dias para se recuperarem aos poucos e depois eram preparados para serem vendidos, sendo besuntados de óleo para que ficassem brilhantes. Os compradores tratavam como animais, olhando seu porte físico, dentes, para ver se não havia nenhum problema, e comprava aqueles que eram melhores para o trabalho desejado. Ou seja, eles preparavam aqueles escravos que chegavam na América Portuguesa para sua venda, né? E obter maior lucro possível aí com eles. Bom, continuando aqui. Os africanos faziam todo tipo de trabalho pesado. No Nordeste, eles eram levados para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar ou nas casas dos senhores de engenho. Nos centros urbanos, eram usados como escravo de ganho. Nós já vimos isso, ou seja, vendiam quitutes e realizavam serviços como de barbeiro e até mesmo dentista. Parte do dinheiro era conseguido pelos serviços que ficavam com eles e a grande maioria ficava com seus senhores, com seus proprietários. Em Minas Gerais, havia também escravizados que trabalhavam nas minas do ouro. Eles tinham uma expectativa de vida pequena, pois era um trabalho muito exaustivo e era comum que o trabalhador tivesse problemas respiratórios. Então, vamos lá. Então, os escravos, quando chegavam aqui, eles eram vendidos. Quem comprava, utilizava esses escravos em uma série de atividades, seja na atividade doméstica, no campo, na área aurífera, nas cidades, né, como trabalhadores, né, urbanos, né, e mostra a precariedade nesse parágrafo desse tipo de principalmente no trabalho das minas, que era o que consumia rapidamente a vida do indivíduo. Vamos ler o próximo parágrafo. Para fugir da escravidão, alguns escravos se refugiavam nos quilombos, territórios que abrigavam e onde formavam comunidades. Os escravizados sabiam da existência desses territórios, mas os quilombos começaram a ser destruídos através de sertanejos de contrato que nós vimos lá, que são os bandeirantes. Um deles, mais importante, foi o Jorge Velho, né, que acabou com o quilombo dos Palmares. Quando os bandeirantes passaram a caçar os escravizados que haviam fugido, como forma de diminuir a situação de sofrimento, os africanos criavam várias estratégias, como organizar rodas de capoeira, samba de roda e realizar o sincretismo religioso, como a Umbanda, a Quimbanda, né? Então, quer dizer, haviam várias formas de resistência, não só física, mas também cultural. Além das fugas, uma outra forma de deixar a condição de escravizado era conseguir a sua carta de alforria, que era comprada. Aqueles escravos que trabalhavam, juntavam dinheiro, também como essas associações de escravos, né, religiosas, juntavam dinheiro para conseguir o quê? Conseguir, de certa forma, alforria de seus membros. Esses documentos poderiam ser adquiridos através da compra ou a doação do seu senhor. Os escravizados urbanos tinham melhores condições de conseguir comprar a carta, já que poderiam ficar com uma parte do valor que recebia por dia vendendo produtos ou oferecendo serviços. Já aqueles que trabalhavam na mina conseguiam esconder parte do ouro encontrado e conquistar também a sua carta. Havia também casos de doações da carta para casos em que o seu senhor concedia liberdade do escravizado por questões variadas. Entretanto, o processo de abolição total da escravidão só vai ocorrer no século XIX, quando na América Portuguesa já havia se tornado Brasil. Mesmo assim, foi um processo lento e gradual, que só vai culminar em 1889 com a princesa Isabel, né? Em 1888 com a princesa Isabel, com a declaração aí, né, do fim da escravidão. Então vamos aí às atividades. A primeira atividade, leia o trecho abaixo na Avenida de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho que as luzes avermelhavam o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrindos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, o outro enlouquece. Outro, que martírios embrutece, cantando, geme e ri. De acordo com o texto e com os seus estudos, explica como os africanos eram tratados nos navios negreiros. Gente, eles eram tratados como nos navios negreiros. Vamos voltar aqui. No texto aqui pode dizer mesmo, era o quê? Era uma forma horrenda, né, de se viver. Olha,
Todos estavam o quê? Presos, né, nos grilhões. Era o quê? De enlouquecer. Havia sangue, sujeira, fezes, urina nesses navios, fome. Então tá aqui, ó, aqui já fala, ó, as condições eram precárias, né, no navio negreiro. Então voltar aqui, olha, nesse parágrafo que é o da apresentação primeiro, segundo, terceiro, e aqui fala falta de higiene, né, os maus tratos, e que morriam mesmo, né, às vezes falta de água, de alimento. Então, escreva aqui aquilo que vocês conseguiram perceber no texto. Leia o texto a seguir no número 2. A história da capoeira está bastante associada à escravidão do Brasil. A arte marcial começou no século XVI, o período em que o Brasil era colônia de Portugal. Trazidos dos países da África para o Brasil, os negros vinham para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, sobretudo na região Nordeste, bem como nas fazendas de café, roças ou nas casas dos senhores. A capoeira iniciou como uma luta para expressar resistência dentro das senzalas. Explique como a capoeira serviu como resistência na escravidão. Bom, como é que vocês acham? Acho que se vocês vierem aqui, olha, nesse parágrafo, que é o penúltimo parágrafo aqui do nosso texto, olha, né, da apresentação, vai falar um pouquinho, olha, para diminuir a situação de sofrimento, né, várias estratégias, como que rodas de capoeira. Para que serviam essas rodas de capoeira? É só cultura? É só a música? Né? Ou a forma de que diminuir também esse sofrimento? Ou uma forma de defesa? Então vocês vão poder escrever tudo isso aqui que vocês sabem sobre a capoeira e que nós lemos aí no texto. Terceira questão. O cotidiano dessas comunidades é marcado pelo sentido de trabalho relacionado à terra, isto é, pelo tempo de roçar, pelo tempo de plantio, pelo tempo de colheita, tempo de espera pelo inverno e pelo verão, dos quais dependem para começar o ciclo de cada ano novo, ou novo ano. Tudo isso na simplicidade do dia a dia, sem muita complicação, mas com as dificuldades de sempre, a semente que o governo ficou de mandar e o vereador levou para um outro povoado onde moram seus eleitores, o povo artesiano que ficou somente na promessa, a desilusão com a demora da regularização das terras, o gado do proprietário de terras que entrou na roça e destruiu tudo e etc. Então, a herança quilombola, maranhense, né, do Josiane Maia, é um livro aí que Histórias e Histórias, né, que ela contou aí no seu livro. E vem a pergunta aqui, o texto fala um pouco sobre o cotidiano de uma comunidade quilombola nos dias de hoje. Explique a importância dos quilombolas no período colonial. E vamos voltar aqui no texto, olha, vai ajudar vocês. Para que serviam os quilombos, gente? Os quilombos serviam para quê? Né? Então, para a fuga, né, fugir da escravidão, alguns quilombos se refugiavam aonde? Né? Abrigavam e formavam o quê? Para que serviam esses territórios? Né? Então, vocês podem até fazer uma pesquisa também, mas vejam para que serviam esses quilombos aqui, nesse penúltimo parágrafo novamente. Tá? E escrevam aqui o texto respondendo, né, sobre a importância dos quilombos nesse período colonial, né, que nós acabamos de ler. 4. Explique o que era a carta de alforria e como o escravizado ou escravizada, né, poderia recebê-la. Está no último parágrafo, olha lá, carta de alforria. Então vocês vão ler aqui como o que era a carta de alforria, né, está ligado à liberdade do escravo, e as diversas formas que ele poderia conseguir conquistar essas cartas aí de alforria, ok? Então terminamos aqui a quarta semana, melhor dizendo, né, do PET volume 4. Então nós estamos falando da quarta semana, na qual nós estamos falando africanos da América Portuguesa, ok? Próxima semana é a semana número 5. Nós vamos ter como tema, vamos voltar aqui ao tema, olha, o Brasil holandês, ok? Então até breve e até a nossa próxima semana.